Olá, tudo bom? Aqui é Renata Bertrand, neuropsicóloga, psicóloga clínica, e venho aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre motivação. Fazia um tempinho que eu não gravava nenhum vídeo para vocês, né? E resolvi hoje trazer um material que eu já tinha aqui. Eu vou estar dando uma retomada nesse material. Uma vez eu trabalhei ele num grupo de estudo. Mas assim, na verdade ele continua ainda bem recente, então eu só resolvi dar uma retomada e trazer novamente aqui para vocês, tá bom? Vou entrar aqui no computador para vocês terem acesso ao meu material. Então, está aqui. Vamos começar então. A motivação e os 4 pilares da avaliação neuropsicológica, tá? O porquê disso? A motivação é um tema muito recorrente, ainda mais quando a gente está falando assim de avaliação neuropsicológica, que muitas vezes traz conteúdos de dificuldade de aprendizagem, de déficit intelectual, e a motivação ela sempre anda junto com as queixas, né? E quando a gente fala de avaliação neuropsicológica, a gente olha o sujeito como um todo. Então, a motivação do indivíduo é uma coisa que a gente também vai avaliar. Quando a gente fala de avaliação neuropsicológica, a gente pensa em 4 pilares. A entrevista clínica, que toda avaliação neuropsicológica ela começa com uma boa entrevista clínica. Por exemplo, se você está fazendo um atendimento de uma criança com queixas de aprendizagem, você vai fazer uma boa entrevista clínica com os pais dessa criança. Entra também a observação clínica. Tudo que a gente está fazendo em consultório com a criança, a gente está fazendo uma observação. E essa observação na neuropsicologia é extremamente importante. Tudo isso vão ser dados que a gente vai usar na hora de fechar um diagnóstico, entregar um laudo. Essa observação clínica vai ser muito levada em consideração. Na avaliação neuropsicológica, a gente também faz uso de inventários. Não são apenas os testes que a gente usa, que é o próximo pilar, mas a gente também usa bastante inventários. Então, na avaliação neuropsicológica, é normal a gente conversar aplicar alguns inventários no cuidador, na mãe, no responsável, muitas vezes entrar em contato com a escola para aplicação de alguns inventários também. E a gente também faz o uso de testes. Os testes, eles podem ser os testes padronizados para o uso dos psicólogos exclusivamente, mas também tem testes que são de uso para outros profissionais de outras áreas. E também temos as tarefas, né? As tarefas ecológicas que a gente usa, mas isso é assunto para um outro vídeo que a gente vai trazer ainda futuramente. Toda a avaliação neuropsicológica é julgamental, que vê o indivíduo como um todo. Mas então vamos passar para frente. A motivação, ela, como eu falei, a gente tem que avaliar ela em sob vários pontos de vistas, né? Existem os aspectos individuais, que a gente leva bastante em consideração. Existem os aspectos institucionais, às vezes o tipo da escola, por exemplo, que a criança frequenta vai fazer bastante diferença. Existem os aspectos socioculturais, que é assim, por exemplo, o meio em que a criança está inserida, o quanto que aquele meio que a criança está inserida valoriza uma educação formal, por exemplo. E existem também os aspectos familiares, tá?
Quando a gente fala dos aspectos familiares, a gente tem algumas situações, né? A gente ouve às vezes os pais falando, ele não tira notas altas porque não estuda. Pode ser exatamente o oposto. Imagina alguém, por exemplo, que tem um transtorno de aprendizado, como a dislexia, por exemplo. Ele não se sente motivado porque ele não consegue ir bem na matéria, por exemplo. Ele não consegue aprender, ele não consegue avançar. Então, assim, por si só, a motivação vai embora. Então, ele não estuda, ele não se esforça, ele não tira boas notas e isso fica sendo um círculo vicioso. E daí a gente ouve também muitas falas, né, na atualidade, onde grandes nomes, muitas vezes, não valorizam o estudo formal, né? E assim, às vezes, muitas vezes são ídolos, por exemplo, quando a gente pensa no Steve Jobs, por exemplo, que uma frase famosa dele foi: desistir da faculdade foi a melhor coisa que eu fiz. Eu pude me dedicar às coisas que eu realmente queria fazer. Então, assim, você pensa, às vezes uma criança, um adolescente que tem uma dificuldade de aprendizagem, que não consegue avançar, de repente ele vê uma frase dessa de uma pessoa importante, que se deu super bem na vida, falando que o estudo formal não foi importante, que ele conseguiu alcançar tudo que ele queria por outros caminhos. A gente sabe que realmente existem casos de pessoas que não chegam a fazer uma faculdade, por exemplo, e que conseguem ter muito sucesso. Mas se a gente for pensar, não é uma maioria, é uma minoria, né? São alguns casos raros em que às vezes a gente vê até outros fatores, né? Às vezes uma inteligência acima da média, ou então às vezes uma habilidade super desenvolvida em alguma coisa, em alguma área específica e que faz a pessoa se destacar e faz a pessoa ganhar dinheiro, porque assim, na verdade não é o comum uma pessoa que não tem estudo e bem, é uma parte pequena, né? De repente o estudante vê um ídolo falando uma coisa dessas, desmotiva mesmo. Daí aqui nós temos um quadrinho, né? A professora falando, isto se chama livro. É com ele que se instalam novos softwares no sistema operacional cerebral. O livro é uma coisa que às vezes a gente vê que caiu em desuso, né? Muitas pessoas não leem, não gostam de ler. Às vezes você vê casos de famílias em que os pais não têm o hábito de ler, daí de repente fala, o meu filho não lê. Daí você vai perguntar para esse pai, mas na sua casa, como que é? Vocês têm o hábito da leitura? Ah, não, em casa ninguém lê, ninguém gosta de ler. Então, como que a criança vai internalizar aquela habilidade, aquele gosto pela leitura, né? É uma coisa que muitas vezes deve começar, essa influência deve começar em casa. O aprendizado é uma das principais queixas de encaminhamento para avaliação neuro, como eu já falei, né? E, e a motivação está altamente relacionada ao interesse, e o interesse determina o grau de atenção. Então, assim, outra coisa que a gente ouve muitas vezes dos pais nossa, meu filho vai mal na escola, mas se você coloca ele lá na frente do computador, do videogame, ele, ele fica atento, ele vai super bem, ele mexe em tudo. Por quê? Porque ali está o interesse dele, né? Então ele consegue focar a atenção por uma coisa que ele tem interesse. Então, o aprendizado, de uma maneira geral, é altamente dependente da motivação, porque a gente consegue aprender quando a gente está motivado. Por isso que a gente fala, às vezes, que professores que conseguem motivar os alunos, que o aprendizado está muito ligado às emoções, tem tudo a ver, né? Porque
a gente consegue aprender quando a gente gosta, né? Quando o professor consegue despertar alguma coisa em você, quando aquele assunto é interessante para você, quando você fica super interessado numa matéria nova, quando aquilo lá vai fazer alguma diferença na sua vida. Então, assim, o aprendizado, motivação, interesse, atenção, anda tudo muito junto. A motivação, se a gente for pensar na palavra motivação, significa motivo que leva à ação. Causas subjacentes que me levam a fazer determinada coisa, como, por exemplo, estudar ou não estudar, certo? Não é possível criar motivação. A única coisa que é possível é você criar condições para que o indivíduo fique motivado. Porque a motivação é uma coisa interna. Ou você tem a motivação ou você não tem. Não tem aquela coisa, nossa, vou fazer uma palestra motivacional e vai todo mundo ficar muito motivado e vai fazer aquilo que eu quero. Não, a motivação é interna. A motivação a gente tem que encontrar dentro da gente. Nunca vai ser uma pessoa de fora que vai chegar e vai trazer a motivação para a pessoa, tá? Então, assim, é muito legal quando a gente consegue encontrar os motivos que fazem a gente ir para a ação, porque esses motivos são sempre internos, não vêm de outra pessoa, tá? O que você consegue, como eu falei, é criar condições para que o indivíduo fique motivado e faça o que você está querendo que ele faça. Temos essa teoria da autodeterminação de Ryan Deci, de 2000. Tá? Segundo essa teoria, tem 3 pilares que ajudam a criar a autodeterminação. Primeiro é a competência, a autoeficácia. Uma pessoa, quando ela percebe que ela é boa em uma coisa, que ela consegue fazer uma coisa por si só, é muito importante para desenvolver a motivação. A autonomia, o sujeito conseguir fazer aquilo por si só, sem depender dos outros, sem precisar de que alguém faça por ele, também é uma coisa que cria motivação. E a vinculação afetiva, mais uma vez o afeto. O afeto é uma coisa que ajuda a criar a motivação, tá? Então, nós temos aí 3 pilares que são bases do desenvolvimento da motivação, que é a competência, a autonomia e a vinculação afetiva. Autodeterminação é uma motivação intrínseca, é a verdadeira motivação, é aquela motivação que está em você. Você faz uma coisa porque você quer, porque aquilo vai te fazer bem, porque aquilo vai te trazer bons sentimentos, aquilo vai te trazer resultados, aquilo vai te ajudar a alcançar uma meta que você se planejou. Então, assim, a motivação intrínseca é a verdadeira motivação. Nós temos algumas coisas que influenciam na motivação, tá? A regulação externa, quando dinheiros e prêmios, né? Quando você é reforçado, quando você recebe um prêmio por alguma coisa que você está fazendo, mas na verdade esse é o reforço mais fraco, na verdade, não é o que conta mais. A regulação introjetada é quando você ganha fama, referências sociais, quando alguém vai, te elogia, quando alguém te admira, quando você sabe que isso está trazendo um resultado de fora para o que você está fazendo. Quando as pessoas estão olhando para o que você está fazendo e estão te elogiando, estão te admirando. Isso é uma regulação introjetada. Tem a regulação identificada,
que são os modelos, quando você tem pessoas que você admira e que você tem como referência. Isso é uma coisa que também ajuda a construir a motivação. E tem a regulação integrada, que é quando a motivação passa a fazer parte de você. Então, é quando essas três coisas passam a fazer parte de você e a motivação já acontece por si só. A extrínseca é obter recompensas ou evitar punições, tá? Qual é a importância da motivação intrínseca, afinal? Aquele primeiro tipo de motivação que a gente falou, que é a motivação de verdade. Então, assim, primeiro, a satisfação ocorre mesmo quando não há recompensas externas. Então, assim, você está fazendo uma coisa por você porque você quer, porque aquilo te faz bem. E assim, não importa se tem alguém vendo, se tem alguém te elogiando, se tem alguém falando, oh, parabéns, você está estudando, você está tirando nota boas, você faz aquilo porque você reconhece a importância daquilo e porque você acha aquilo importante. Os valores, mantenha a motivação porque eles são transituacionais, ou seja, a família ela é a principal responsável pela criação de valores numa pessoa, né? Então, assim, você tem introjetado em você a importância de você fazer tal coisa e aquela motivação ela tem a ver com os seus valores familiares, tá? Não dependem de recompensas externas, então você não faz aquilo esperando que alguém te dê dinheiro, por exemplo. Você faz aquilo porque você gosta de fazer aquilo. Não só fria a habituação hedônica e mantém a motivação por um longo tempo. O hedonismo é quando o efeito estimulador desaparece muito rapidamente, tá? Então, assim, se ele não sofre habituação hedônica, quer dizer que não precisa de alguém falando aquilo para você, porque às vezes quando você tem um motivo relacionado ao hedonismo, aquilo às vezes pode parar de fazer sentido. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você quer vender uma coisa porque você sabe que tem aquela comissão X, mas de repente aquele local que você trabalha parou de fazer muito sentido para você por causa de algumas situações. Então, assim, mesmo com aquela comissão, você não está mais motivado para vender, né? Então, assim, não interessa, você não está mais vendendo, mesmo sabendo que você vai deixar de ganhar aquele dinheiro não está sendo mais motivador para você começar a mudar, começar a vender, porque aquele local já não é mais tão importante para você. Então, assim, a motivação externa, a recompensa externa, às vezes ela pode parar de fazer sentido, entendeu? Estar satisfeito não é estar motivado. Quantas vezes você vê situações em que a pessoa está satisfeita com os resultados, mas ela não se esforça para fazer além daquilo, porque ela não está motivada. Ela faz só o mínimo necessário para ela atingir aquela coisa. Ela não passa além daquele tanto que ela precisaria para ganhar um tanto a mais, né? Então, assim, o fato de uma pessoa estar satisfeita, por exemplo, com um salário, não faz que ela produza mais, que ela venda mais, que ela faça mais daquilo, porque não vai mudar nada para ela, tá? O que diminui, às vezes, a motivação intrínseca?
recompensas isoladas, né? Tipo sucesso, beleza, fama. Isso às vezes pode parar de fazer efeito para aquela pessoa, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, uma pessoa famosa, ela cansa daquilo, a fama já não está mais fazendo sentido para ela. Ameaças de punição, às vezes a gente acha que punir uma pessoa vai ajudar a recuperar a motivação? Não, nem sempre, tá? Às vezes vai fazer ela ficar mais desmotivada ainda. Competição. Competição também não é uma coisa que faz a motivação melhorar. Avaliações externas isoladamente. Então, assim, você ser avaliado nem sempre vai fazer você se sentir motivado. E preocupações com desempenho e não motivação. Então, você ficar excessivamente preocupado com o seu desempenho vai fazer a motivação intrínseca diminuir. O perfil parental tem muito a ver com a motivação também, tá? Então, pais com muitos valores extrínsecos passam os mesmos valores aos filhos, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que valoriza muito fama, dinheiro, provavelmente ela vai passar esses valores para os filhos e eles vão aprender que o que importa na vida, muitas vezes é ter fama, dinheiro. Pais muito controladores não desenvolvem autonomia e não criam vinculação afetiva positiva. Então, às vezes, pais que são muito controladores não ajudam seus filhos a desenvolver autonomia, e a autonomia está muito ligada com a motivação também. Temos aqui um quadrinho que eu gosto muito, que o primeiro aqui em 1969 tem a professora e os pais questionando aí o filho, que notas são essas? Em 2009, temos aqui os mesmos professores questionando a professora sobre que notas são estas, como se a professora fosse a culpada pelas notas baixas dos filhos. Então, a gente vê aí uma inversão de valores, né? Outro dia, eu estava vendo uma série que eu gostei muito, a Rita, que é de uma professora, e num determinado momento tem um professor que começa a sofrer bullying bullying dos seus alunos. Uma situação muito grave mesmo e que, assim, aquilo mexeu muito comigo, porque, na verdade, eu acho que são situações que se repetem muito hoje em dia, né? Os pais achando que as professoras têm que assumir alguns papéis que não são dos professores, né? E muitas vezes colocando a culpa nos professores por algumas atitudes que deveriam ser dos pais, né? Então, assim, é uma questão de valores. E hoje os valores estão muito invertidos, né? Nem sempre a educação é valorizada pelos pais. Então, muitas vezes, essa inversão de valores acaba se passando para os filhos de alguma maneira. Mas vamos seguir, então. Em outra situação, se for o caso, eu falo um pouco mais sobre a série Rita, tá? O que aumenta a motivação intrínseca, afinal? Desenvolver autonomia. Eu acho que isso é uma coisa muito comum dos psicólogos sempre falarem para os pais, né, que é muito importante que os filhos tenham autonomia, né? Então, aquela coisa de dar responsabilidades, de você cobrar algumas posturas, de você cobrar que os filhos assumam algumas tarefas, que eles façam algumas coisas, não fazer tudo pelos filhos.
Porque, assim, isso é muito importante para uma série de coisas, né? A autonomia é uma das coisas que vai fazer a pessoa se sentir motivada a fazer alguma coisa. Criar possibilidades de escolha. Então, assim, a partir do momento que a criança pode fazer algumas escolhas, ela vai também se sentir motivada em fazer aquilo que ela escolheu. Estimular a autoaceitação e afiliação. Quando você estimula que a criança se aceite do jeito que ela é, e também aquela coisa de pertencimento, quando a pessoa pertence, por exemplo, a um clube da leitura, por exemplo, quando ela pertence a um grupo, é muito normal que ela se sinta motivada a fazer tal coisa, né? Então, assim, toda a sensação de pertencimento ajuda no processo de motivação. E daí nós temos duas coisas, o feedback positivo e o feedback negativo, tá? Porque a gente precisa sempre dar um feedback também, e isso ajuda no processo de motivação. O feedback positivo é muito importante, porque é uma atenção para não infantilizar a criança ou adolescente. Então, assim, sempre que a pessoa fez alguma coisa legal, você está dando aquele feedback, você dando atenção para aquilo que a pessoa fez de positivo. Reconhecer as áreas de competência aumenta a vinculação afetiva, estimula a autonomia. Então, assim, é muito importante você saber que você é bom em uma coisa e você é valorizado por aquilo, tá? Então, o feedback positivo é muito necessário, seja em escola, seja em casa, seja em empresas, seja em, assim, para o que for que você precisa desenvolver a motivação. E o feedback negativo, que é a atenção para não mostrar os defeitos ou dificuldades, porque isso pode aumentar a desmotivação. Então, a maneira como você vai dar aquele feedback negativo é muito importante. Então, assim, por exemplo, no caso de uma nota baixa, em vez de você ir lá e falar, nossa, porque você tirou a nota baixa, porque você é burro, porque você não faz nada direito, você pode chegar na criança, no adolescente e falar, por exemplo, como você acha que poderia ter feito melhor ou diferente agora que você já tem a primeira experiência? O que você acha que você poderia melhorar, né? Então, assim, a maneira como você dá esse feedback para a pessoa faz toda a diferença. Bom, nós aqui acabamos a nossa apresentação sobre motivação. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, era um conteúdo antigo, não sei se eu fui tão clara assim em tudo, mas eu tentei assim explicar da melhor maneira possível. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Pelo meu e-mail, rebertran@hotmail.com. Pode deixar nos comentários. Mas assim, se você curtiu esse vídeo, dá um curtir aqui, tá? Embaixo. Compartilha para quem você quiser, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.